da localização de equipamentos, de sensores, né, por exemplo. Então, o primeiro ponto a avaliar é a disponibilidade dos sensores, né? Porque essa questão da otimização vai depender muito também de quantos sensores você tem para instalar. Então, você tem determinado número de sensores para instalar de forma que cubra o máximo possível aquelas áreas que já foram identificadas pelos mapeamentos de risco como sendo áreas interessantes dos sensores, o ideal é trabalhar em cima disso. Então, o mapa de risco ele acaba sendo um direcionador, né, dessa questão de onde você vai colocar os sensores. Mas isso funciona muito bem do ponto de vista geodinâmico. Então, quando nós estamos falando de desastres geodinâmicos, a localização dos pluviômetros, por exemplo, ela segue muito bem aquela localização das áreas de risco, porque não existe um comportamento de bacia, é um comportamento muito localizado. O processo do deslizamento, processos geodinâmicos são muito localizados. Agora, quando você tem aí inundações, enxurradas, onde você já começa a ter um comportamento de bacia relevante, eu acho que essa questão da otimização ela tem muito a acrescentar, porque essa bacia é enorme, né? Então, a partir de quais áreas você vai instrumentar mais dentro dessa bacia? A respeito do tema sobre a aplicação do geoprocessamento nessas distinções, o estudo de bacia hidrográfica é algo, como o professor Leandro falou, essencial, uma vez que, se tratando da inundação e principalmente do impacto que ela ocasiona nas estruturas, a gente tem a condição de prever com antecedência, quando se tem o posicionamento dos sensores, da estrutura de previsão nos locais mais adequados. Então, quando a gente identifica de que direção vem a maior contribuição, em que volume e com que energia que esse deslocamento se procede do local onde choveu até o local onde vai ser afetado, isso se torna imprescindível para que esse investimento, como tu comenta, Leonardo, seja bem aplicado. Então, assim, a gente está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. A bacia, por exemplo, do Rio Uruguai, ela inicia no norte do estado, na divisa com Santa Catarina, e choveu muito nessas regiões de cabeceira nos últimos 30 dias. O problema é que, além das inundações que ocorreram lá e dos danos que foram consequências dessas chuvas, um dos principais prejuízos está ocorrendo na região da fronteira com a Argentina, a 400, 500 quilômetros rio abaixo, né? Então, é imprescindível que a gente tenha, assim, nessa espacialização, uma identificação bem clara de onde que vem a contribuição da água que escoa dentro dos canais das bacias hidrográficas. E, em função disso, o posicionamento desses pluviômetros, né? Uma vez que a gente sabe que vai ocorrer o dano, né? E naquele local, se aquele local politicamente há um interesse e a motivação para que seja instalada essa estrutura, essa revisão ela tem que ser feita. Esse local ele vai cobrir uma distribuição discretizada que faça com que, na geoestatística, que o Gustavo pode comentar um pouco melhor, dê um significado real da incidência da chuva para o impacto, ou se, né, essa dispersão dessas estruturas, desses pluviômetros, ela vai gerar alguma tendência nessa resposta em função do interesse de uma determinada região ou outra. Uma vez que a gente sabe que a chuva ela é um sistema atmosférico que não se limita aos divisores topográficos das bacias hidrográficas. Então, nós temos frentes de chuva que vêm da Argentina, frentes de massas de ar que vêm da Amazônia em direção ao sul, correntes oceânicas que trazem essas precipitações e que muitas vezes chovem nas cabeceiras, não chove no lugar ajusante e esse lugar sofre também em função do escoamento canalizado. Então, é mais nesse sentido que eu aponto que a importância de hoje o Brasil investir no reconhecimento das suas unidades de planejamento, das suas estruturas, espacialmente. A visão espacial ela tem que estar, como o Leandro fala, da questão do mapa de risco, né? Então, a prefeitura, o agente público no município, ele é uma organização precária nesse aspecto. Os recursos humanos eles carecem de um maior aporte de conhecimento, de tecnologia, né? E a parceria com as universidades se faz necessária nessas horas.
nos institutos, nos órgãos que provêm esse tipo de informação, né? Mas ainda está muito aquém daquilo que a gente necessita, né? É a visão que eu tenho a esse respeito. Bom, complementando o que os nossos colegas já falaram, né, a respeito da parte da aplicação da geoestatística, o que eu vejo é assim, por mais que seja importante a gente sempre ter essa visão, né, das pessoas especialistas na questão do desastre, da dinâmica dos processos envolvidos, né, existe muita incerteza, existe muita coisa associada a esses fenômenos que a gente não consegue quantificar de uma maneira, usando, por exemplo, alguns modelos determinísticos, e a gente sempre tem que lançar a mão de modelos que levem em conta a aleatoriedade, que levem em conta a incerteza e a questão estocástica, né? E principalmente quando vai planejar uma amostra, como foi apresentado aqui agora há pouco, a gente tem uma série de objetivos que às vezes são conflituosos, assim, né? Então tem a questão financeira, tem a questão do interesse, tem a questão também da parte imprevisível, quanto exatamente vai chover, e a temperatura, e a época, como que a determinada variável vai se comportar. E eu acho que, hoje em dia, se você quer tentar acertar essas coisas, você tem que tentar simular. Eu acho que a simulação, em especial simulação estocástica, ela vem para complementar isso, né? E a parte da geoestatística que lida com isso, eu vejo bem assim que dá para aplicar, principalmente pela questão da chuva, né? Ou temperatura, que são fenômenos, como foi comentado agora pelo Alessandro, que não respeitam essas limitações que nós construímos aqui no nosso uso, né? A chuva vai chover em qualquer lugar, né? Então, quando você usa a geoestatística, você consegue incorporar essa incerteza e você consegue fazer previsões com margem de erro, né? Mesmo que não seja exatamente a verdadeira margem de erro, você tem aproximações disso e você consegue se planejar melhor. Então, como ele até apresentou aqui, o Alessandro também falou da distribuição lá do Gumbel, né? Gumbel. Então, tem toda uma área da estatística em relação a valores extremos, né? Até, às vezes, com séries pequenas mesmo de dados, você consegue fazer previsões de situações calamitosas nunca observadas, né? E a gente sabe que tem na literatura registros do bom funcionamento de modelos desse tipo. Então, eu acho que a geoestatística ela complementa isso tudo, né? Principalmente incorporando a questão da incerteza. Acho que esse seria o ponto que eu destacaria. E junto a isso que o Gustavo fala, me parece assim, ó, que a simulação ela pode ser revisada pelo fato ocorrido, né? Na mesma metodologia. Então, até a gente chegar ao ponto de ter uma série de desvios, inclusive, da simulação em relação ao fato ocorrido e analisar até estatisticamente em função dessa variação que ocorre, do quanto se previu e o quanto ocorreu efetivamente, para verificar se essa incidência ela tem uma recorrência periódica, em que intervalo de tempo isso, né? Que acredito que isso também favoreça a efetivação de implantação de novas estruturas, de ampliação da rede, a densidade dos pluviômetros. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma rede de pluviômetros bastante pequena, em função da necessidade, né? E quando o professor Leandro mostrou aqui o mapa do CEMADEM com os pontos, a gente observa que o Brasil ele tem uma faixa leste, né? A faixa atlântica, praticamente, é aquela que está mais densificada. Alguma relação, certamente, isso tem com a questão da chuva, a topografia, o relevo, a ocupação, principalmente, né? Também, verdade. E o problema é que a gente tem que ter consciência de que as consequências que ocorrem nessas áreas, que é onde a gente sofre os impactos, a origem dessas consequências ela pode não estar exatamente naquele lugar, né? Então, a gente não pode se preocupar simplesmente com esses locais mais populosos. Nós temos que ter em mente também que a bacia hidrográfica, que é uma unidade de planejamento que a gente tem que considerar na hora de ocupar um determinado espaço, ela pode ter um distanciamento muito grande em relação
ao ponto onde está ocorrendo o problema, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Quando eu participei da definição do local de instalação de alguns pluviômetros, é até difícil explicar para o pessoal dos municípios. Tem que monitorar o município A e eu tenho que pôr o pluviômetro no município B, e não em A. Assim, B está montante de A. Se eu quero dar um alerta antecipado, não quero dizer que já inundou, quero dizer que pode inundar. Eu tenho que ganhar um tempo hidrológico que eu ganho quando eu vou subir do espaço. Eu tenho que estar em outro município, não lá. É difícil explicar algumas coisas assim. E assim, até, Leonardo, tem a questão que isso acaba virando bandeira política, né? O prefeito, o secretário de infraestrutura do município vai chegar e dizer: conseguimos um pluviômetro, temos monitoramento, né? Estamos cumprindo com o nosso plano de governo, quando, na verdade, a gente sabe que a questão é técnica, não é política. Sim. Né? Sim. Dá para ver que é um problema de elementos não lineares, busca-se uma linearização para ter um controle maior. No seu slide anterior, tem coisas muito importantes do meu ponto de vista, quer dizer, o aspecto humano, são uma das vaidades das instituições, e o aspecto político que vocês falaram agora. Sabe, realmente isso é muito mais sério do que a gente imagina, porque qualquer decisão de boicotar é um degrau no seu modelo. Esse degrau é catastrófico, né? Você tem todo um projeto de implantação. Aí, de repente, você tem um problema político muito local, que só a cultura local vai entender o que o coronel lá está querendo, sei lá o quê. E você, de repente, não, vou boicotar por 3 semanas, aquela coisa arbitrária, e você, técnico, não consegue fazer nada porque alguém tomou uma decisão que está esperando rolar juridicamente, você conseguir. Isso não é extremamente danoso para todas as propostas? Obrigado pela pergunta. A observação é muito boa, porque esse dilema, que é o dilema que o técnico vive quando se depara com o sistema político, é um dilema muito presente o tempo todo, e o técnico é pressionado o tempo todo, né, quando encontra certos conflitos de interesse políticos. É por isso que naquele slide tinha um item chamado liderança. Liderança horizontal, liderança capaz de agregar, não uma liderança que veja seus próprios interesses, mas uma liderança que concilie as coisas. Então, eu tive a oportunidade de presenciar lideranças que efetivamente resolveram grandes problemas, né? Lideranças tanto institucionais quanto lideranças pessoais, porque às vezes não é uma questão de poder institucional, é uma questão até de trato entre as pessoas. Muitas vezes um comportamento cooperativo ele surge a partir daquela pessoa, daquele líder ali, não da instituição que ele representa só, né? Então, acho que a sua pergunta é muito pertinente, por isso que aquela questão da liderança, das vaidades institucionais, o cuidado com essas vaidades políticas e institucionais, isso tem que ser muito observado. Onde se trata de um interesse comum, não pode haver uma vaidade institucional, política, todo mundo trabalhando diante de um mesmo objetivo, né? O Leandro estava falando, estava me lembrando da situação quando rompeu a ponte do rio Jacuí, lá no Rio Grande do Sul. A mobilização para a reconstrução da ponte, ela foi regional, estadual, né? Enfim, e até junto aos órgãos ministeriais. Mas, assim, em primeiro plano, ficou nítida como a resposta imediata que se tem nessas ocasiões depende justamente disso que tu coloca, que é a boa vontade das pessoas, o interesse comum, coletivo, falar acima do particular, porque repor no lugar uma estrutura como aquela levou um tempo recorde, na minha opinião, até 8 meses. Salvo as questões políticas que aceleraram a construção para que a governadora reinaugurasse a ponte na gestão dela à época. Mas a construção dos desvios passou por discussões muito assim, difíceis com os proprietários das áreas rurais ao redor, que simplesmente não queriam, e em alguns não deixaram, de se abrir uma via alternativa para encurtar o trajeto de desvio. Então, se mapeou
né, rotas alternativas que, inevitavelmente, cruzaram por dentro de áreas privadas, né. A questão é que alguns não permitiram que fosse feito isso, por questões pessoais, culturais até, né, porque a gente dificilmente vai entender isso. E isso dificultou, de certa maneira, né, uma nova estrutura que otimizasse um percurso que desse uma resposta mais curta para socorro, para os aspectos econômicos regionais, da região ali de escoamento da produção, transporte de pessoas que necessitavam de atendimento de saúde. O Santa Maria tem hospital universitário e, atualmente, a gente vive uma crise no setor de saúde, então há uma convergência muito grande de pessoas que se deslocam dos municípios de até um raio de 300 quilômetros para serem atendidos em clínicas especiais ali dentro da universidade. E isso afetou até essas pessoas que dependiam de transporte de ambulância e tudo, de ter que transitar por novos trajetos precários no meio de áreas impróprias, quando se poderia ter, né, um escoamento por outra via, vamos pensar assim. E bate exatamente nesse sentido da boa vontade do pensamento coletivo, em primeiro lugar, né. Eu só queria fazer um comentário. Na verdade, não tanto, eu não tenho a experiência que meus colegas têm para poder responder exatamente o que você perguntou, mas quando você fala do impacto que isso tem nos modelos, né, é importante também ressaltar que tem muitas áreas, tanto na estatística como também na matemática, que lidam com resolução assim de problemas quando você não tem bons dados, vamos dizer, né? Então, por exemplo, a amostragem preferencial, que foi um dos temas que eu tratei aqui, nem sempre ela vem porque a amostragem preferencial foi planejada para ser preferencial. Muitas vezes ela aconteceu daquele jeito por questões políticas ou por uma questão de não tenho dinheiro, só consigo fazer assim, ou planejei errado mesmo, né? Exatamente. E a gente sabe que tem métodos hoje modernos, né, para corrigir a amostra, né? Então, até, por exemplo, hoje a gente sabe que tem vários dados de satélites que a gente tem aqui do Brasil que não são obtidos da melhor maneira, porque a gente não tem um satélite nosso aqui preocupado com a gente. A gente aluga, usa informações que vêm de outros países e a gente tem que tirar leite de pedra às vezes e faz previsões com maior incerteza justamente por isso, por não ter alguma coisa monitorando em tempo real. Então, eu só queria ressaltar que existem áreas, né, dentro de modelagem que servem para corrigir esses dados ruins produzidos por essas questões, né, que a gente comentou aqui. Mas é importante, né? Que bom que tem alguém pensando nisso. Só completando aqui. A gente está numa palestra, estamos buscando, né, formular problemas de forma mais científica possível para uma comunidade científica. Mas essa questão da gestão é um ponto muito importante. Vamos supor que a palestra é sobre modelagem de sistemas urbanos, né, que você consiga modelar muito bem vários comportamentos, alguns de forma estocástica, outros de uma forma aproximada, mais determinística, alguma coisa assim. Mas, no fim das contas, para que serve isso? Serve para administrar melhor as cidades e serve para tomar melhores decisões estratégicas com base no futuro das coisas, que são decisões do gestor. Então, muita dessa informação é utilizado pela parte operacional de quem administra a cidade, mas o gestor é o grande usuário dessa informação. Então, se você tem, no final das contas, um sistema excelente, mas você tem um gestor que, na hora de tomar a decisão, não toma com base nesse critério apontado científico, toma com base em outro tipo de critério, a coisa é complicada. Porém, meu entendimento é que esse tipo de modelo pode evoluir para que esse gestor se veja cada vez mais tendo que prestar contas de suas ações. Porque uma vez que esse sistema é colocado de forma pública e esteja submetido a controle e a inspeções, tanto de órgãos como da universidade, né, então os resultados que vão surgir a partir dali vão permitir entender melhor os critérios que o gestor utilizou para a tomada das decisões, que nem sempre são os que ele diz, né? Então, essa questão acho que pode funcionar também, o lado científico pode funcionar
para restringir um pouco essa questão política. Mais uma pergunta? Eu vou aproveitar porque o que o Leandro está falando vem bem ao encontro da necessidade pedagógica que a gente tem que ter, educacional, de que as nossas academias, as nossas universidades clareiem um pouco, né, essa turbidez que ocorre aí nos nossos modelos, nos nossos métodos de administrar as nossas instituições. O cidadão ele tem que ser mais crítico, ele tem que perder o medo de botar o dedo na ferida, daí, né, até as redes sociais estão promovendo um pouco mais de transformação nesse sentido, mas não adianta a gente sair gritando sem fundamento, né? Então é importante que a gente aprofunde o estudo, e esse aprofundamento ele tem que trazer um conhecimento para que a gente possa coibir o mau gestor, né? Fazer com que a cobrança venha com o argumento e não com simplesmente a polarização por A ou por B. Eu vou criticar o Leonardo porque ele não é do mesmo partido que eu, mas eu não tenho argumento para criticar ele se ele está fazendo corretamente o trabalho dele, né? As coisas ocorrem nesse contexto ainda bastante no nosso entorno, e o nosso conhecimento e o nosso estudo ele tem que se voltar para isso, né? O papel social da universidade, o papel social dos institutos, das academias, em tornar o cidadão um ator mais inteligente no contexto que a gente hoje está submetido de uma gestão muitas vezes ineficiente, né, desperdiçando recursos públicos, né, se perdendo isso aos bilhões, e nós carecendo de melhorias nas nossas infraestruturas básicas, na saúde, na educação, nos transportes, nos desastres naturais, que é um assunto... Poxa, a gente pega a Política Nacional de Defesa Civil de 2012. Né? Nós não criamos a cultura da convivência com o desastre natural ainda. Nós vamos ter que avançar, talvez, aí mais uma década, mais 2 décadas, não sei mais quanto tempo, mas para poder absorver o impacto de um desastre natural e conviver com isso, sabendo que isso vai acontecer de novo em algum determinado momento. E vai chegar um dia em que o prefeito da cidade não vai mais permitir que aquela pessoa ocupe aquela várzea, que ocupe aquela encosta. Por quê? Porque a pessoa também vai entender que ela não pode estar ali. Hoje nós não temos essa ciência. Nós não temos como coibir isso. Porque se tu proibir o Alessandro de ir ali, o José vem e chega ali no lugar do Alessandro. E esse ciclo ele é tão repentino, instantâneo, que o poder público perde a ação de fiscalizar, de evitar que isso aconteça. E aí está o nosso histórico aí de pessoas morando em áreas de preservação permanente, em zonas ribeirinhas, todos os anos sendo desalojadas, realojadas, né? Pessoas perdendo casas em encostas por ocupar área imprópria. Então, isso tudo vai ter que mudar a partir do nosso conhecimento, do nosso estudo. E a educação, a matemática, a física, a geografia, a história, todas essas ciências, a ciência da computação, elas têm que ter uma convergência para a gente poder entender melhor o que está ao nosso redor, principalmente as forças da natureza. Bem, acho que pelo horário a gente deixa o resto da discussão para amanhã. Queria agradecer novamente a presença de todos e dos nossos palestrantes. Bom almoço e bom colóquio a todos.